Olá a todos, eu sou a doutoranda Alice Machado e hoje eu, juntamente com as mestrandas Renata Késia e Stephanie Santana, iremos ministrar a aula intitulada Terapia pulpar em dentes descidos, atualizando conceitos. Essa videoaula recebeu orientação das professoras doutoras Cristiane Bassimbendo e Isabela Fernandes. Essa videoaula seguirá o seguinte roteiro. Iniciaremos abordando a importância da manutenção da integridade da dentição decídua e também falaremos das consequências negativas da perda precoce dos dentes decíduos. Em seguida, nós abordaremos sobre os diagnósticos pulpares e as terapias pulpares de acordo com cada diagnóstico. Em seguida, abordaremos a terapia radical da polpa. Em seguida, aprofundaremos no tema técnica não instrumental. E, por fim, finalizaremos com as conclusões dessa videoaula. Bom, a manutenção da integridade da dentição decídua é muito importante, uma vez que vai contribuir para a manutenção do comprimento da arcada dentária da criança, tem uma função mastigatória, vai preservar o equilíbrio esquelético-muscular, além, de manter a estética e qualidade de vida da criança. Dessa forma, caso haja uma perda precoce do dente descido, ou seja, se o dente descido precisa ser extraído antes da hora, isso trará consequências negativas para a criança. As consequências são desequilíbrio das funções orais, mesialização dentária, extrusão dentária, perda da manutenção do espaço para os dentes permanentes, além de afetar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal dessa criança. Com isso, a terapia pulpar em dentes descidos tem o objetivo de manter o dente descido na arcada dentária até a sua esfoliação fisiológica, evitando assim as consequências negativas de uma extração precoce. As causas principais do comprometimento pulpar são a cárie dentária e o traumatismo dentário. Essas duas condições apresentam alta prevalência na infância. Bom, e antes de indicar a terapia pulpar para o dente descido, é ideal que se faça o diagnóstico pulpar desse dente. O diagnóstico pulpar resume-se em pulpite reversível, pulpite irreversível ou necrose pulpar. No caso de pulpite reversível, as terapias pulpares indicadas são capeamento pulpar direto, capeamento pulpar indireto ou a pulpotomia. No caso de pulpite irreversível ou necrose pulpar, as terapias indicadas são o tratamento endodôntico radical ou, no último caso, a exodontia do dente. O tratamento radical da polpa consiste na remoção de todo o tecido pulpar infectado ou necrótico por meio do preparo mecânico-químico, seguido da determinação da odontometria, da instrumentação manual ou mecanizada, da utilização de soluções irrigadoras e da obturação dos canais radiculares. Alguns estudos clínicos foram conduzidos para investigar a eficácia de diferentes técnicas e de materiais de obturação para dentes descidos, a fim de determinar qual seria o melhor material padrão ouro para essa finalidade, mas ainda não há consenso sobre esse assunto. A literatura é ampla, porém é complexa, e apresenta diferentes conclusões quanto à melhor modalidade de materiais, quais são os mais biocompatíveis e menos citotóxicos para os dentes descidos e que, por consequência, não afetem os dentes permanentes.
Então, dentro de uma perspectiva bem menos invasiva e mais rápida, buscando amenizar os desafios dos tratamentos radicais, abordaremos o conceito mais atual se tratando de técnicas alternativas às convencionais. Em 1959, Capiel e Soler começaram a estudar um método de terapia pulpar para dentes descidos, utilizando uma pasta antibiótica que era colocada na câmara pulpar em seção única, sem que fosse feita qualquer intervenção nos condutos radiculares, com a obtenção de resultados clínicos positivos e expressivos. Mas apenas em 1964, Cappiello descreveu a composição desta pasta, e tratava-se de cloranfenicol, tetraciclina e óxido de zinco eugenol, popularmente conhecida como CTZ. No ano de 1990, Oshino desenvolveu na Universidade de Miyagi, no Japão, o conceito LSTR, e a tradução literal desse termo é esterilização da lesão e reparação tecidual. Mas apenas no ano de 2004 que esse termo foi ser popularizado por Takushige. Essa técnica também é conhecida como tratamento endodôntico não instrumental, ANIET, ou técnica da não instrumentação ou não instrumental. Na técnica não instrumental, como o próprio nome já diz, não há instrumentação dos condutos radiculares, e quando há, essa instrumentação é mínima, seguida da colocação de uma pasta antimicrobiana com eficiência comprovada em associação a veículos farmacêuticos, como o eugenol, macrogol ou propilenoglicol. A justificativa para a utilização desses fármacos é a melhora na capacidade de penetração dos antibióticos, que em conjunto reduzem a carga viral bacteriana na polpa através de uma técnica bem mais simples que a pulpectomia. Assim, a esterilização da lesão e reparação tecidual baseia-se no conceito de que o reparo é possível, mas apenas se as lesões forem adequadamente desinfetadas. As indicações são para dentes com diagnóstico de pulpite reversível ou necrose pulpar, elementos que no exame radiográfico estão com avançada reabsorção radicular, perda óssea e radiolucidez na região de furca, para pacientes não cooperativos ou que não podem se submeter a extrações naquele momento, e para as demais indicações da pulpectomia. E é contraindicada para pacientes alérgicos a algum dos componentes dos agentes antibióticos utilizados na pasta, elementos com extensa reabsorção interna ou externa, dentes próximos à esfoliação, casos de perfuração do soalho pulpar e crianças com endocardite bacteriana. Essa técnica ainda não é considerada uma substituta à técnica convencional, mas tem como vantagem sobre ela a redução do tempo de trabalho clínico, a simplicidade na colocação, além de poder ser feita em uma sessão única. Porém, tem como desvantagens o escurecimento da coroa, além de ter um nível moderado em evidência científica, pois trata-se de uma técnica que contém limitações. Uma das principais vantagens dessa técnica é o fato da prática clínica ser simplificada quando comparada à técnica convencional. Por ter menos passo a passo, a técnica é feita em um tempo de execução menor. As etapas iniciais de 1 a 4, que não se diferenciam da técnica convencional, devem ser realizadas. E ao localizar os canais radiculares, não deve ser feita nenhuma instrumentação. A irrigação ideal deve ser feita e, posteriormente à irrigação, deve secar todo o assoalho da câmara pulpar, para assim inserir a pasta antibiótica de escolha na região de assoalho. Uma pressão sobre essa pasta deve ser feita com bolinhas de algodão estéreis e a medicação deve ser isolada com uma camada de gutapestia. A restauração do dente tem que ser realizada no mesmo momento, com um material apropriado para cada caso, e uma radiografia final deve ser feita, bem como um acompanhamento radiográfico e acompanhamento clínico. Na imagem ao lado, podemos ver apontado como número 3 a pasta antibióticas e os números 1 e 2 indicando os materiais restauradores. Os materiais mais estudados com a técnica não instrumental atualmente
têm sido as pastas à base de antibióticos distintos e suas combinações. Entre elas, as que têm mais sido discutidas são as pastas CTZ e a pasta 3-Mix. E vamos falar um pouco de estudos atualizados dessas duas pastas. Começando pela CTZ, que é uma pasta que tem em sua composição, além dos antibióticos clorafenicol e tetraciclina, os materiais óxido de zinco e eugenol, que são considerados ainda hoje o padrão ouro para obturação de dentes descidos. Atualmente, essa pasta é encontrada no mercado de manipulação em pó e em cápsula, e essas medidas são uma sugestão da quantidade ideal de cada componente em uma cápsula de 250 gramas, por exemplo. O clorafenicol, a tetraciclina, o óxido de zinco, vêm encapsulados e devem ser dissolvidos na solução de uma gota de eugenol. Um dos estudos iniciais feito com o uso da CTZ foi um relato de 38 casos publicado em 2016, onde teve sucesso significante quanto à sua eficiência. E como já esperado, novos ensaios clínicos foram realizados ao longo do tempo, e em 2021, sua eficiência foi confirmada através de um ensaio clínico amplo que tinha como objetivo comparar a eficácia da CTZ com o padrão ouro, óxido de zinco e eugenol, também conhecido como ZOE. E no fim desses 12 meses de acompanhamento dos casos, foi constatado um sucesso geral, com apenas 2,2% de diferença de ambas as técnicas, e elas não apresentaram diferenças clínicas em polpas não vitais. Com isso, reforçou-se a ideia de que a CTZ, junto com a técnica não instrumental, pode ser uma opção de tratamento para dentes com necrose. Essa é uma evidência interessante, mas é necessário mais ensaios clínicos e principalmente ensaios clínicos bem delineados metodologicamente e com um tempo de acompanhamento maior. Outra pasta antibiótica que vem sendo usada é a 3-Mix. A pasta 3-Mix é composta por ciprofloxacina, metronidazol e minoxiclina, que são antibióticos de amplo espectro e com alta biocompatibilidade comprovada. A lógica é que a mistura desses 3 antibióticos podem esterilizar polpas necróticas e dentina radicular dos dentes descidos. Existem evidências mais consistentes em cima dos ensaios clínicos e revisões sistemáticas que compararam a técnica não instrumental com as convencionais e demonstraram bons resultados clínicos de ambas e pequenas diferenças prognósticas. Porém, deve ser feito estudos de qualidade e com acompanhamentos longos. Dentro dessa filosofia de comparação, há uma busca de uma nova pasta obturadora, que seria a 3-Mix modificada. Na 3-Mix modificada, há a substituição do antibiótico ceflacor no lugar da minoxiclina e do ornidazol no lugar do metronidazol. Essa substituição dos antibióticos tem como objetivo principal evitar o escurecimento da coroa e tem mostrado bons resultados quando usado como material obturador e quando comparado às técnicas convencionais. Espera-se, em breve, resultados derivados de ensaios clínicos do uso da pasta 3-Mix modificada, que tem um potencial para ser usado como um novo material obturador em dentes descidos. Uma revisão sistemática com meta-análise realizada no ano de 2020 avaliou se a técnica LSTR apresenta resultados de sucesso clínico e radiográfico semelhantes aos resultados encontrados na técnica de pulpectomia de dentes descidos. Nessa revisão sistemática, foram incluídos 6 ensaios clínicos randomizados que comparavam as duas técnicas por meio de parâmetros clínicos e radiográficos. Os autores dessa revisão sistemática concluíram que não houve diferença relevante entre as duas técnicas. Bom, chegando ao fim da nossa videoaula, nós concluímos que, para que haja um melhor prognóstico da terapia pulpar em dentes descidos, é ideal que se faça um diagnóstico correto para que assim seja indicada a terapia ideal para cada caso. O diagnóstico correto é baseado em 3 pilares: exame clínico e exame extraoral, exames de imagem, relato da família e relato da criança. É importante mencionar que muitas vezes o diagnóstico pulpar
acontece durante o transoperatório. Além disso, nós gostaríamos de frisar que estudos investigando a simplificação da técnica endodôntica e também a simplificação de técnicas odontopediátricas são essenciais, principalmente para reduzir o tempo de execução de técnicas odontopediátricas. Agradecemos a todos pela atenção e esperamos que tenham gostado da nossa videoaula. Até mais!